5º país no ranking de feminicídios. Olha só que posição triste do nosso país, né? Com muita frequência, nós trazemos aqui notícias absurdas de situações em que a mulher morre pelo fato de ser mulher. Na nossa região, esse ano, já foram 17 casos e olha, em várias cidades. Olhando para os números assim, é difícil acreditar, mas nós temos uma das leis mais modernas no mundo no que diz respeito à violência doméstica. Maria da Penha é um nome que carrega uma história de muito sofrimento, mas que deixou um legado. E esse mês a Lei Maria da Penha completa 15 anos. A gente vai discutir o tema aqui essa semana. O que já avançou? O que falta avançar para a mulher ter de fato liberdade, ser tratada com igualdade e não como um objeto? Eu volto do meu trabalho, eu chego na minha casa, eu faço o que eu quero. Sabe? É uma sensação única de liberdade, de dever cumprido comigo mesma. O início, como sempre, é um mar de rosas, né? Você conhece a pessoa, você vai morar junto, você acredita, você aposta que aquilo vai dar certo, né? Aí a pessoa já muda o jeito dela com você e vai evoluindo para as outras coisas. Começa a quebrar tudo, é empurrão, é ameaça. E nisso aí, você começa a perder a sua essência, você começa a perder a sua dignidade. É uma bola de neve, você não consegue mais sair dessa bola de neve. Você tem medo. Não tinha vontade de voltar para casa. Eu não sentia prazer de voltar para minha casa. Porque eu não saberia qual seria o próximo evento. Quando foi que você deu um basta? Viu que não queria mais aquela situação? Me arremessou em cima de uma bike que estava aqui. Ele não me empurrou, ele me arremessou. Entendeu? Aí foi quando eu acordei para a vida. Eu falei, não, tá tudo errado. Não é assim que funciona. Eu não aceito mais isso para mim. Eu dei um basta, foi ali. E fui atrás do meu direito, como mulher. Fui até a delegacia e fiz a denúncia. Fiz a denúncia de agressão, fiz corpo de delito, entendeu? Aí eu decidi que eu queria o melhor para mim. Aí foi onde realmente eu determinei. Conseguiu uma medida contra ele? Consegui. Consegui a medida protetiva, né? Afastamento e graças a Deus eu vi assim um resultado legal. O caso da Anete, infelizmente, não é diferente de situações enfrentadas por milhares de mulheres em todo o Brasil. Por muito tempo, elas não tinham uma lei que as amparasse, que reconhecesse que essa violência dentro de casa é crime. Os agressores, quando eram levados à justiça, respondiam ao processo em liberdade e sem grandes consequências. Para vocês terem ideia, por exemplo, o Código Civil criado em 1916 estabelecia normas jurídicas para regular a vida das mulheres casadas e colocavam as mulheres como meras colaboradoras do lar e o homem como representante maior da família. Ou seja, a lei protegia o ideal da família, mas não os direitos das mulheres em sua individualidade. Para mudar essa realidade, foi preciso que uma mulher lá em Fortaleza recorresse a órgãos internacionais para pleitear mudanças na legislação aqui no Brasil. Mas não foi um caminho fácil. Eu estava dormindo quando eu escutei um barulho, quis me mexer e não consegui. O meu pensamento foi, puxa, o Marco me matou. Nesse primeiro momento, fiquei tetraplégica, depois que eu consegui recuperar o movimento dos braços e tudo mais. E a versão que todos me contaram é que ele foi atacado por 4 assaltantes.
que a versão que corria entre a vizinhança é de que não tinha havido assalto nenhum. Eu quase fui eletrocutada através de um chuveiro elétrico propositadamente danificado por ele. E aí começou a minha grande luta por justiça, que demorou quase 20 anos. Em 1991, 8 anos após o crime, ocorreu o primeiro julgamento do ex-marido. Ele foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas devido a recursos solicitados pela defesa, saiu do fórum em liberdade. O segundo julgamento só foi realizado em 1996, no qual o ex-marido da Maria da Penha foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Mas sob a alegação de irregularidades processuais por parte dos advogados de defesa, mais uma vez a sentença não foi cumprida. Nesse meio tempo, Maria da Penha escreveu um livro. Contei a minha história e eu coloquei. Aqui está a verdade. Agora, compete ao Poder Judiciário ser correto. Em 1998, o caso ganhou dimensão internacional. Maria da Penha, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Em 2001, o Estado brasileiro foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. 3 anos depois, após muitos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, um projeto de lei da Câmara dos Deputados chegou ao Senado. Assim, em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei número 11.340, batizada como Lei Maria da Penha, em reconhecimento da luta da cearense contra as violações dos direitos humanos das mulheres. As mudanças que ocorreram até a gente chegar na Lei Maria da Penha, que é um marco dos direitos das mulheres, né, elas ocorreram com muitas mortes, muitas mulheres morreram por ser mulheres, então toda essa luta dos movimentos feministas, aliado aos diversos movimentos sociais, né, elas contribuíram para uma mudança na legislação, um avanço na legislação de entender que a mulher é igual ao homem em direitos e obrigações. E esse dispositivo, essas lutas, na verdade, né, em meio também a um contexto de ditadura, que na ditadura a gente não pode falar o que nós pensamos, né? A primeira vez que isso aparece de forma clara, né, na legislação é com a Constituição de 88, que também é muito recente, né? Até chegarmos à Lei Maria da Penha, que tipifica aí diversos tipos de violência, não só agressão física, foi um caminho muito, muito longo. A lei trouxe importantes alterações na forma como o Brasil enfrentava esse tipo de violência. Entre elas está a tipificação e definição da violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo que o ato pode ser de natureza física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A lei também proibiu a aplicação de penas pecuniárias aos agressores, ou seja, pagamentos em dinheiro, multas, cestas básicas. Ampliou a pena de 1 para até 3 anos de prisão. Determinou o encaminhamento das mulheres em situação de violência, assim como de seus dependentes, a programas e serviços de proteção e de assistência social, e determinou a criação dos juizados especializados de violência doméstica contra a mulher, bem como as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Nesses últimos 15 anos, a lei já sofreu algumas modificações necessárias. Avançou bastante, especialmente nos últimos 3 anos, com um constante aumento no número de casos de violência doméstica. Trouxe a tipificação de situações que antes eram entendidas ali no seio doméstico, mas a pessoa não tinha muito para onde correr, né? A mulher não tinha muito para onde correr e às vezes não conseguia sequer explicar o que estava vendo, né? Porque muito se pensa que existe só a agressão física, mas não existe só a agressão física, né? E esses requisitos, eles não são cumulativos, não há necessidade de fazer tudo isso para conseguir procurar uma delegacia, né? E as políticas públicas que fazem com que a lei saia do papel já existem nas grandes cidades e geralmente são as capitais, mas o interior está muito carente da implementação da lei, muito carente. É preciso investir em educação para desconstruir a cultura do machismo. A sociedade precisa entender que o mundo é para todos e todas. Minha vida mudou completamente. Liberdade. Hoje eu posso respirar.
Amanhã tem uma análise interessante sobre a condição em que a sociedade coloca a mulher e que acaba favorecendo a violência. Tarefas domésticas, pouca liberdade e como a casa, um ambiente privado, pode ser um espaço para violações de direitos. Não perca, então.